E aí, pessoal, quem está falando aqui é Valdir, aluno do curso de Licenciatura em Física, e hoje vamos dar continuidade ao projeto do PIBID com o nosso último experimento. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a analisar um movimento oblíquo usando o tracker para entender a independência entre as componentes vertical e horizontal neste tipo de movimento. Bom, dito isso, vamos abrir o tracker. E a primeira coisa a ser feita é colocar o vídeo dentro aqui do tracker, né? E para isso, a gente vem aqui em Arquivo, Open, essa opção aqui. E aí você clica na casinha, nesse símbolo aqui, já tá, né? E aí você vai ver exatamente a pasta que a gente criou com o vídeo que está dentro, né? Que é exatamente essa pasta aqui. E aí a gente seleciona e seleciona o vídeo. Bom, vamos dar um play no vídeo para ver. A primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente inverter a imagem. A gente dá para ver que o movimento está da direita para a esquerda, mas para facilitar a nossa análise, a gente vai colocar o vídeo da esquerda para a direita. E como é que faz isso? Bom, a gente vem aqui em Vídeo, Filtros, Novo, Rotacionar. E aqui tem essa opção Inverter. Então, pronto. Agora o movimento vai da esquerda para a direita. Bom, segundo passo é a gente definir o início e o fim do nosso vídeo, né? Então, a gente vai dar play aqui e lá. Próximo, bom, aqui, para ver que eu estou quase soltando a bola, né? O momento de interesse da gente é exatamente o momento em que a bola ela já escapa da mão. Então, no caso, será esse frame aqui. Então, esse frame será o nosso quadro inicial, né? E para definir esse momento como quadro inicial, vocês vêm aqui nessa setinha, clica no botão direito do mouse e determinar este quadro como inicial. Pronto. Agora, o quadro final. Dá play. E o quadro final que a gente vai definir é exatamente o último quadro antes da bola bater na parede. Ou, no caso, se o alvo for uma cesta de basquete, o último frame será exatamente o último frame antes da bola bater, né, no limite da cesta. Então, a gente percebe que é exatamente esse frame aqui, né? Então, eu vou definir ele como final. Pronto. O próximo passo, a gente vai definir os eixos, né? As coordenadas y e x. Além da gente nivelar o vídeo, né? Que a gente percebe que na hora da gravação, a gente pode deixar o celular um pouquinho inclinado e aqui no track a gente consegue ajeitar essa inclinação. Então, para definir os eixos, a gente vem aqui em eixos de coordenadas, né? Ok? Então, a gente, para parâmetro, eu vou usar exatamente essa laje aqui, né? A gente percebe que ela está um pouquinho inclinada, então a gente vai exatamente seguir a inclinação dela. A gente percebe que aqui já está satisfatório, né? Tá. E o ponto inicial, a origem do nosso eixo, né? Vai exatamente no meio da bola. Então a gente coloca aqui a origem e ok, esse passo está completo. Agora o próximo passo é a gente colocar os comprimentos desse vídeo, né, em escala. E para isso, aí eu já adianto que o arremessador, né, do vídeo, ele tem que ter uma altura conhecida, porque exatamente essa altura que vai servir de parâmetro para a gente, vai servir de parâmetro para o vídeo, né?
para deixar o vídeo em escala. Então, vou colocar aqui. Ok. E eu sei que eu tenho 1,71 metros. Ok. Com isso, esse passo também já está completo. E agora, basta a gente marcar os traços. Para isso, a gente vai aqui em trajetória, novo, ponto de massa. Vale ressaltar que nesse primeiro ponto, nesse primeiro ponto e no segundo ponto, a gente tem que ser bastante preciso. O que eu quero dizer? O primeiro ponto tem que ser exatamente, o mais exato possível, no centro do eixo aqui que a gente marcou. Então, eu vou tentar colocar o ponto exatamente no meio do eixo, ok? E aí ele já pulou para o próximo frame, né? E esse frame, ele também é bem importante, então a gente tem que colocar exatamente no meio da bola, né? O quanto mais preciso possível. Então, mais ou menos aqui, né? Então, vou marcar, ok. E os demais a gente marca como de costume. Claro que sempre mantendo as marcações no centro da bola. Pronto, ok. Agora vamos ver como é que ficou o vídeo. Pronto, ótimo. E a gente já percebe, né, que com as marcações foi gerado dois gráficos, né? Esse aqui em relação ao eixo X e esse aqui em relação ao eixo Y. Eixo X, a gente percebe que é esse movimento aqui em relação ao tempo, o tempo vai passando e essa posição aqui vai aumentando, né? E no eixo Y, a gente sabe que está relacionado à sua altura, né? É exatamente esse eixo aqui, ele sobe, a gente percebe que a bola sobe até mais ou menos essa altura aqui no eixo Y, e depois ela vai descendo. Então, exatamente aqui, ó, passando o tempo, a bola sobe e desce. Tá. Nos dois primeiros experimentos, né? Primeiro foi com o movimento retilíneo uniforme, a gente só analisou esse gráfico aqui, né? Porque essa componente não nos interessava. No experimento de queda livre, foi o contrário. A gente analisou esse gráfico aqui e a gente não usou esse daqui. Porém, no movimento oblíquo, como a gente já sabe, podemos dizer que ele é a mistura de um movimento retilíneo, um movimento uniformemente variado, né? Nesse caso aqui na vertical, junto com o movimento uniforme, né? Que a gente diz aqui na horizontal. Bom, a gente vai analisar os dois gráficos. E como é que a gente faz isso? A gente primeiro vamos analisar no eixo X, que o eixo X representa um movimento uniforme, né? Ele não tem aceleração. Então a gente dá dois cliques nele e a gente percebe que é exatamente uma reta. Assim como no primeiro experimento, a gente viu que o movimento uniforme, né, ele vai se comportar como uma reta em relação à posição em relação ao tempo, né, vai ser uma reta. E a gente vai aqui analisar ajuste de curva linear. Bom, aqui tem essa equação que a gente já conhece, né? Eu vou deixar aqui na tela a formulazinha, a função horária da posição para um movimento uniforme, né? E a gente sabe que esse A, ele representa exatamente a velocidade inicial, ou a velocidade, né? No eixo X, nesse caso. E o B, ele representa exatamente o deslocamento inicial. Ok. A gente pode fechar e vamos abrir aqui o outro gráfico. A gente percebe que apareceu os dois gráficos juntos, né? Isso a gente não vai nos interessar.
Então, nesse momento, vocês podem vir aqui em arquivo e fechar todos. E salvar? Não. Então, vocês fecham e abrem novamente. Ok. E aí, vocês vêm analisar, ajuste de curva, parabólico, porque aqui a gente tem um gráfico parabólico, né? Então, ok. E aqui, a gente também gerou uma equação, né? E essa equação a gente também já trabalhou com ela no experimento de queda livre. E a gente sabe aqui que o A, né, é exatamente a gravidade sobre 2, né, a metade da gravidade. O B é exatamente a velocidade inicial, né? E o C é exatamente o deslocamento inicial, que nesse caso é em relação ao eixo Y, né? Porque aqui a gente está no eixo Y. Ok. Esses dois gráficos, eles tá x em relação a t e y em relação a t. Porém, se eu clicar aqui em cima desse eixo, a gente percebe que a gente pode ter vários outros gráficos. E qual é o outro gráfico que vai nos interessar neste tipo de análise? É exatamente esse aqui, ó, o ângulo da posição. O que é que esse gráfico nos dá? Eu vou voltar aqui o vídeo para o início. Ok. E é nesse momento que vocês vão entender o porquê o primeiro frame e o segundo frame, eles têm que estar bem traçados, né? Tem que ser bem no meio, bem no centro da bola, né? E olha só, aqui a gente tem um eixo horizontal, aqui a gente tem um eixo vertical. A bola, ela é lançada a certo ângulo em relação à horizontal, que não é nem 90, porque se fosse 90 seria um lançamento vertical, né? A bola ia subir e descer. E também não é 0 graus, porque senão seria um movimento, um lançamento horizontal, porque ele seria lançado aqui assim. É um movimento oblíquo, que está entre 90 graus e 0 graus. Mas qual é esse grau, né? Exatamente qual é esse ângulo? Então, no track aqui, ele consegue nos dar esse ângulo, que é exatamente 56,5 graus. Por quê? Ele tem essa linha horizontal, e ele tem, desse ponto daqui para cá, ele consegue nos dar exatamente o ângulo, tá? Então, exatamente 56,5 graus. E aqui, como vocês já conhecem, tem o tempo, né? O tempo de voo, exatamente o tempo de voo da bola. E a gente vê aqui que o tempo final é 1 segundo, 1,067 segundos no caso, né? Esses dados que a gente acabou de ver aqui, né? Tanto a questão aqui do eixo vertical, tanto a do eixo horizontal e o ângulo, e também o tempo final aqui, né? De lançamento, de tempo de voo. Esses dados são exatamente os dados que vocês vão usar para responder as questões propostas, tá? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.